Como nos é precioso o sangue de Cristo. Deveríamos dedicar bastante tempo refletindo sobre essa obra maravilhosa do sangue de Cristo, transformadora, a obra que faz com que todos os nossos pecados sejam perdoados diante de Deus, porque o Cordeiro foi morto em nosso lugar. Cristo foi propiciação e remissão para os nossos pecados. E por causa do sangue de Cristo, já nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. E diremos coisas acerca dessas coisas? Já e Paulo aos Romanos. Continuaremos ainda no pecado para que essa graça do sangue seja mais abundante em nossas vidas? Não, de maneira nenhuma. Como, pois, permaneceremos no pecado, nós que para ele já morremos. A obra de Cristo em nossas vidas, ela não só nos salva, ela não só nos redime dos nossos pecados, mas ela imputa sobre nós a justiça conquistada pela vida de Cristo. É tentador não falar sobre isso, depois podermos louvar sobre essa obra em nossas vidas, mas nós temos que dar continuidade ao nosso estudo. E eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos quase no finzinho da carta aos Efésios. Temos estudado semana após semana essa carta. E essa é, sem dúvida, um dos livros da Bíblia que mais me encanta. Nós temos já chegado no capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 5 até o fim do verso 9. Sabe quando a gente começa a assistir uma série, vai se empolgando com ela, e quando vai chegando no fim, você já não quer ver os últimos capítulos para não acabar? Tem sido assim, esses estudos Efésios. A gente já está chegando no fim, parece que vamos quebrar um pouquinho mais, vamos estender mais, porque é tão gostoso a gente poder estudar de maneira tão profunda e sequenciada a Bíblia Sagrada, compreender a dimensão daquilo que o autor quis transmitir acerca da sua carta, nesse caso a carta de Paulo aos Efésios, aquela igreja que ele amava, a igreja que chorou com ele lá em Atos, reunidos os presbíteros de Éfeso, igreja que ele recomenda coisas tão maravilhosas, depois envia Timóteo a ser pastorear aquela igreja. Então nós vemos muito do amor de Paulo, mas também da exortação e ensinamento bíblico das verdades que as Escrituras trazem para aquela igreja e para nós hoje. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 5. Eu convido a igreja a fazer essa leitura alternada comigo. Eu vou ler o verso 5 e nós vamos fazer essa leitura alternada. Capítulo 6, a partir do verso 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 5. Diz assim a palavra de Deus: escravos, perdão, estava com a tradução da NVI. Diz assim a palavra de Deus, a nossa tradução comum à igreja. Carta de Paulo aos Efésios: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. A igreja não segundo a vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não a homens. Serve de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então vamos meditar nos versos até aqui, e que o Senhor então possa aplicar essa palavra em nossos corações, que o Senhor derrame sobre nós misericórdia para compreender e viver segundo as Escrituras.
Eu convido as crianças a virem à frente, elas vão se retirar e vão também servir ao Senhor e aprender do Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento, convido a igreja possa investir esse tempo em oração, orar pelas crianças e por nós. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é santo. Louvado seja o Senhor pela tua justiça, porque o Senhor não pode conviver com o pecado, o Senhor odeia o pecado. E por isso nos tem transformado de glória em glória a imagem do teu filho. Deus, eu te peço por essas crianças, Pai, que elas possam, reunidas, aprender do Senhor. Cada professor que lhes ensinará, possam ser fiéis à palavra do Senhor, instruindo o coração da criança, segundo as Escrituras, segundo a verdade, segundo o único poder que pode transformar seus coraçõezinhos em corações de servos e filhos do Senhor, tementes ao Senhor. Tem misericórdia também de nós, Pai. Que a tua palavra pura, Senhor, encontre abrigo em nossos corações. Encontre boa terra em nossos corações. E possa crescer e frutificar. Que nós possamos aprender a viver conforme a tua palavra em todas as coisas. Que o Senhor nos instrua. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai. Indigno. Eu não sou digno da tua palavra, mas a tua palavra é essencialmente poderosa para, através de mim e através de cada um dos teus pastores, dos teus profetas, possa falar da verdade que o Senhor tem para a tua igreja e para a minha vida. Te glorificamos assim, te honramos em nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. A partir do verso 5, nós temos algumas recomendações no serviço, aqui aplicado a um serviço do lar, porque naquele contexto em que os Efésios estavam inseridos, haviam escravos, servos dentro daqueles lares. Me permita fazer essa observação com relação à sua tradução. A palavra servo aqui ela era perfeitamente traduzida para escravo, porque essa era a condição de fato naquela época. Então nós estamos falando aqui de escravos que serviam na casa dos seus senhores, e Paulo os exorta de como deveria ser essa relação. Se nós contextualizássemos nos nossos dias, talvez de uma maneira geral, no nosso ambiente, falando de Brasil, falando de Recife, falando do nosso ambiente dentro de uma cidade grande, nós não temos essa nítida distinção de um escravo, essa característica do escravo. Embora nós saibamos que existem trabalhos abusivos, condições análogas à escravidão em nosso meio, mas de uma maneira geral, num contexto que nos circula, essa não é uma realidade como era naquela época. É fato também que muitos desses escravos, eles eram feitos escravos por dívidas. Então a maioria dos escravos naquele contexto, já que a gente está falando do contexto do Império Romano e dentro de lares de pessoas comuns, esses escravos eram feitos muitas vezes por dívidas. Pessoas que não tinham como pagar as suas dívidas, elas ofereciam o seu trabalho como recompensa, como uma paga por aquilo que ela devia, e às vezes também o trabalho de sua esposa e de seus filhos. Então toda a família muitas vezes era escravizada em função de dívidas. Eu quero poder aplicar sim essa palavra dentro do contexto para o qual ela foi escrita, mas trazer também para a nossa realidade em relação
dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do ambiente de trabalho do nosso lar, onde nós ganhamos o sustento para os nossos lares. Nós lemos logo no início do culto um texto que é muito rico. Ele falava sobre Deus pondo o homem no jardim para cuidar e guardar o jardim. Essa responsabilidade atribuída ao homem no Éden, ela não se desfaz por causa do pecado. E ela não se desfaz por causa da nossa conversão. Ela é uma responsabilidade que nós temos hoje em nossas vidas, em nossos lares, de como homens também cuidarmos, protegermos, guardarmos o nosso lar. E em tudo preservarmos o alicerce daquilo que é ensinamento bíblico para a nossa vida e para a nossa relação com o trabalho. Infelizmente, muitas vezes nós somos inseridos numa cultura em que o trabalho é visto como algo penoso, como algo, muitas vezes até como maldição. Na verdade, o trabalho é bênção. Na verdade, o trabalho foi instituído pelo próprio Deus. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Deus colocou o homem no Éden, no paraíso, para trabalhar, para cuidar e guardar. A diferença é que naquele paraíso, toda a criação era propícia ao homem. E por causa da queda, ele passou a ter que tirar o seu sustento do suor do rosto, porque toda a criação agora passou a ser contrária ao homem. E nós vivemos em um contexto em que toda a criação é contrária ao homem. É penoso muitas vezes se levantar de dia, é penoso muitas vezes aguentar situações constrangedoras no nosso ambiente de trabalho. Às vezes com líderes que agem de maneira totalmente equivocada em relação ao que deveria ser a relação líder-liderado, ou chefe e subordinado. Pessoas que agem com humilhação, com palavras grosseiras, com atitudes grosseiras na frente de outras pessoas, ou constrangendo você. É difícil muitas vezes a nossa relação de trabalho. Eu já tive a oportunidade de ter bons e maus chefes, maus líderes, nos contextos em que tive o privilégio de aprender e crescer no meu trabalho. E eu lembro que passei situações bem difíceis dentro do ambiente de trabalho, por essas relações conflituosas. Pessoas que não tinham o menor temor ao Senhor e agiam de maneira deliberada e faziam coisas equivocadas e exigiam muitas vezes da equipe, do time, que se comportasse também daquela maneira, coisas que constrangem as escrituras sagradas no que diz respeito ao que é certo, ao que é a conduta de um cristão. Eu acredito que muitos de vocês também tenham passado por situações difíceis em seus ambientes de trabalho. Primeiro porque, como falei há pouco, a natureza nos é contrária. É difícil tirar o sustento da nossa casa. Segundo porque nós estamos num mundo completamente corrompido, com pessoas de coração corrompido e que muitas vezes buscam no trabalho a sua realização pessoal, buscam no trabalho a sua satisfação de status, de riqueza, de glória, para satisfazer os ídolos do seu coração e não compreendem a dimensão de como aquilo deveria servir ao propósito para o qual Deus nos chamou. Uma base, um fundamento em relação àquilo que nós fazemos no nosso ambiente profissional. E entenda, eu não estou criando aqui uma dicotomia entre vida eclesiástica e vida secular. Não existe essa dicotomia. Nós temos uma só vida e ela é inteira de Cristo. E o que nós fazemos no nosso ambiente de trabalho precisa testemunhar daquilo que nós somos em Cristo Jesus. E nós temos a responsabilidade de refletir onde nós estivermos o caráter de Cristo, mesmo diante de líderes maus, mesmo diante de uma equipe, de um time corrompido e pervertido. Nós temos o compromisso e a responsabilidade de sermos aquilo para o qual fomos chamados para ser. E a nossa relação com o trabalho, ela na verdade é um meio. Nós precisamos usar o trabalho a serviço daquilo para o qual nós somos chamados. O trabalho é o que nos sustenta a vivermos o nosso ministério. Se você não for então sustentado pela igreja,
Você precisa ser sustentado de alguma maneira. Paulo fala sobre isso, sobre a sua responsabilidade, o seu trabalho de fazer tendas para não ser pesado aos irmãos. Nós, cada um de nós, membros da igreja, precisamos ter essa mesma relação com o trabalho. O objetivo, o propósito do trabalho é sustentar o nosso ministério. Então, se você tem a oportunidade de ter clareza dos dons que recebeu do Senhor, e essa é uma obra maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas, nós precisamos compreender que muitas vezes nós vamos precisar suar e batalhar e trabalhar para sustentar a nossa vida naquilo que o Senhor nos chama. Eu conheço pessoas que por causa do trabalho abandonaram a igreja. É um contrassenso, é uma falta de visão bíblica do trabalho. Mas eu estou tão atarefado, eu estou tão cansado aos domingos, isso ocupa tanto meu tempo, que eu não consigo mais servir na igreja. Então, meu amigo, não consigo enxergar esse trabalho como algo aberto por Deus, mas pelo inimigo, para te afastar dos caminhos do Senhor. A nossa relação com o trabalho é uma relação que glorifica ao nosso Supremo Senhor. E é isso que Paulo vem nos ensinar através dessa mensagem da fé. Convido a igreja a voltar os seus olhos na lição que Paulo traz então para esses servos que estavam ali reunidos na igreja em Éfeso. Ele vai dizer: olha, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Esses primeiros 2 versos, nós temos algumas lições bem valiosas que podemos aproveitar em nossos dias. Primeiro, o fundamento do ensinamento de Paulo aqui. Ele está falando a servos, ele está falando a escravos, ele está falando a pessoas numa condição social bastante marginalizada. Ele vai dizer: obedecer. Obediência é o alicerce da nossa vida cristã. Nós precisamos aprender a obedecer. Sem obediência, sem discernimento do quanto que nós estamos subordinados a uma verdade fundamental, a uma verdade absoluta, a uma verdade inerrante, sem essa consciência, nós vamos viver um cristianismo frágil, superficial, que nós conduzimos segundo a inclinação do nosso coração enganoso e não segundo a verdade das Escrituras Sagradas. Quanto a vós outros servos, eu falo aqui a servos do Senhor, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Nós temos senhores segundo a carne, nós temos líderes segundo a carne, nós temos chefes segundo a carne, nós temos pessoas acima de nós e às vezes também abaixo de nós, e nós precisamos aprender a obedecer a essas autoridades segundo a carne, com temor e tremor, no sentido de que nós precisamos honrá-los, nós precisamos respeitá-los, porque isso agrada ao Senhor. E nós também precisamos ter um respeito zeloso, porque sabemos que tais pessoas podem nos fazer mal, podem nos causar algum dano, mas nós precisamos fazer isso não à vista, não como para agradar aos outros, não superficialmente, não como se alguém que coloca uma máscara para ser aceito, para ser promovido, para isso ou para aquilo. Mas também não podemos servir como alguém que idolatra tanto o trabalho, ou a posição, ou a necessidade de promoção, a ponto de fazer coisas erradas, pecados, para satisfazer o ídolo, trabalho ou ascensão profissional. Nós precisamos aprender a servir como ao Senhor. E como nós precisamos servir ao Senhor? Se nós refletirmos sobre esse ponto do nosso serviço, que nós precisamos obedecer com temor e tremor, esse respeitar aqueles que estão acima de nós, ele precisa ser algo inerente no nosso coração. Ele precisa ser algo que transborda em nosso coração. Nós precisamos ter a consciência que somos tão amados por Deus, tão cuidados por Deus, em qualquer circunstância, que Deus está do nosso lado,
Como o salmista diz, quer num vale verdejante, quer num pasto verdejante, ou num vale escuro como a sombra da morte, o Senhor está conosco, e o Senhor está conosco em qualquer situação. Nós precisamos ter o discernimento que nós devemos temor e tremor. Temendo desagradá-los. Temendo que nós não possamos atrair legitimamente algo que possa nos fazer mal. Temendo que nós devamos honrar a Deus em nossas atitudes e em nosso respeito, e nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós somos em Cristo. Por isso nós precisamos ter isso sempre à mente, não servindo à vista, não superficialmente. Imagina aquela pessoa que o chefe chega, ele é um verdadeiro adulador. Bajula o chefe, bajula o líder, faz tudo o que ele quer, vai buscar água, cafezinho, né? Se brincar, vai ligar para a esposa para dizer que está tudo bem, tem que cobrir o chefe de alguma forma. E quando o chefe sai, ele começa a falar mal. Ele começa, mas esse fulano, esse ciclano não me deixa fazer isso. Não me acontece isso comigo, todo mundo é promovido menos eu. Isso acontece com todo mundo menos comigo. E começa a reclamar do trabalho. Já trabalhou com gente que reclama o tempo todo? Puxa vida, é difícil. A pessoa chega na segunda-feira, não tem a capacidade, não tem a condição de pelo menos às 10 da manhã dar um sorriso e um bom dia. Porque é penoso estar ali. Sabe aquela frustração, vai terminando fantástico, né? Vai chegando em casa, terminando fantástico, aí, puxa, vou trabalhar amanhã. Que saco, que coisa ruim. Isso é tão penoso. Isso é tão ruim para a relação nossa. Isso não testifica, não testemunha de Cristo. Nós precisamos aprender a seguir onde nós estivermos com alegria, tendo consciência daquilo que nós somos e que o Senhor da história, tem conduzido a nossa vida e nos tem posto naquele lugar, e o Senhor nunca nos negará o sustento. Ele é a provisão das nossas vidas e não a força do nosso braço. Muitas vezes, se nós talvez tivéssemos a consciência de que é o Senhor que nos sustenta, nós tivéssemos uma relação com o trabalho tão diferente. É o Senhor que provê cada uma das minhas necessidades. Porque quando algo parece estar difícil demais aos meus olhos, o Senhor então me dá um escape, uma brecha, um abrigo. E como é poderoso para os filhos de Deus poder saber que podem, que são capazes, que têm acesso a descansar à sombra protetora de um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos acordar nas nossas segundas-feiras, e eu tenho buscado isso na minha vida, com a alegria de estar onde Deus me colocou para ser aquilo que Ele quer que eu seja. E usar o meu trabalho, usar o meu ambiente de trabalho como parte do meu ministério. Não digo com isso que, eu sou um pastor no meu trabalho. Não, o que eu sou no meu trabalho é a minha função. Eu exerço a minha função com toda a integridade que o Senhor requer de mim. E busco fazê-lo com empenho, com dedicação. Mas eu não deixo também de ser pastor. E eu estou sempre pronto a orientar os meus subordinados em relação àquilo que houver oportunidade. Mas eu preciso fazer isso e estar no ambiente de trabalho com alegria. Imagine se eu chego o tempo todo reclamando da vida. Se eu chego o tempo todo reclamando do trabalho, reclamando da empresa, reclamando dos líderes. Que testemunho eu estou dando de Cristo? Eu vou estar insatisfeito, talvez porque aquele lugar não seja um lugar planejado por mim, mas eu preciso descansar na certeza da promessa de que cada detalhe da minha vida foi escrito pelo Senhor no tempo e na história, e que mesmo que não seja um lugar planejado por mim, é um lugar planejado por Deus para a minha vida. E Ele usa para a minha transformação, para forjar o meu caráter. Puxa vida, como situações difíceis do trabalho me levam à oração. E como muitas vezes nós precisamos dela para sermos levados à oração e não relaxarmos na vida quando tudo vai bem. O povo de Israel era assim. Neemias relata isso, contando a história do povo. Quando tudo nos ia bem, nós esquecíamos do Senhor, e o Senhor nos afligia das mãos dos nossos inimigos. Então nós voltávamos para o Senhor, e o Senhor nos restaurava. Muitas vezes é assim nas nossas vidas.
Quando tudo parece que vai bem, que está confortável, que está dando certo, a gente relaxa de orar, de clamar a Deus, de suplicar. Mas aí Deus então nos mostra que não há outro caminho a não ser o caminho da oração, do relacionamento, do voltar à palavra do Senhor, do alicerçar a vida e o coração naquilo que são as nossas, ou que devem ser as nossas prioridades. Então nós aprendemos como servos do Senhor, como escravos do Senhor, a honrar os nossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Uma segunda lição que nós temos aqui no texto é que nós precisamos honrar de maneira sincera. A nossa obediência precisa ser uma obediência genuína, uma obediência que reflete algo que vai muito além da ação exterior, mas ela surge de um coração transformado, um coração que tem discernimento do Senhor, discernimento da sua condição, daquilo que o Senhor quer para a sua vida, porque não importa a circunstância de nossas vidas, nós temos um propósito no Senhor para o qual cada um de nós foi eleito. Não há ninguém sem dom. Não há nenhum eleito do Senhor sem um papel na igreja. Não há nenhum crente sem uma função a desempenhar na construção, na edificação da igreja invisível do Senhor, que é a edificação de cada crente. Nós somos chamados, e lemos isso hoje pela manhã, a suportarmos uns aos outros, a sermos suporte uns dos outros. E nós precisamos fazer isso no Senhor. Quantas vezes o Senhor nos usa no lugar onde nós estamos para fazer aquilo que Ele tem planejado para a vida de pessoas à nossa volta. Eu quero lembrá-los do exemplo de Esther. Foi então colocada na posição de rainha da Pérsia, o império dominante naquele contexto em que o povo estava cativo. E Esther foi colocada lá com um propósito designado pelo Senhor que nem ela mesma compreendia. E quando alguém com um coração completamente pervertido faz com que o rei emita cartas autorizando as autoridades de todas as regiões a punir o povo de Deus, a matarem os judeus, Mordecai chega para Esther e exorta Esther a interceder diante do rei para que o povo judeu possa se defender. E a Esther, no primeiro momento, fica espantada e temerosa, porque ela sabe que ninguém pode aproximar-se do rei sem ser autorizado. E Mordecai escreve para ela dizendo: Esther, quem sabe não foi para isso, para esse momento, que o Senhor te colocou onde tu estás. Nós precisamos ter esse discernimento em relação ao nosso trabalho. Quem sabe não foi para, em determinado momento no tempo e na história, sermos sal e luz como devemos ser, sermos um contraste de padrão ético, sermos um contraste de valores culturais, onde nós estamos inseridos para transformar vidas à nossa volta. Quem sabe o Senhor não usa a mim e a você para testemunhar do amor dEle, para mostrar através da nossa vida algo que Ele é capaz de fazer na vida das pessoas à nossa volta, e por isso nós estamos onde estamos. Por isso nós devemos obediência com temor e tremor. Por isso nós devemos servir com genuíno coração, porque isso testemunhará de Cristo. Isso refletirá o nosso caráter cristão, refletirá que Cristo é tudo para nós. E se Ele é tudo para nós, nós não temos necessidade de mais nada. Terceiro ponto que nós podemos explorar nas advertências ou da exortação à conduta dos servos é que eles deveriam ter Jesus Cristo em vista em todo o seu serviço, prestado aos seus senhores. Ou seja, tudo o que nós fazemos em nosso ambiente de trabalho, tudo que nós fazemos no momento que nós servimos, nós precisamos ter Cristo em vista. Mas você está dizendo isso porque não conhece meu chefe. Eu já vivi situações de dualidade de comando que eram bem difíceis de lidar.
Dois diretores da empresa no qual eu estava subordinado, um queria uma coisa, outro queria outra, e ambos queriam coisas completamente diferentes um do outro, e eles usavam a equipe para ficar fazendo um fogo cruzado em relação às opiniões uns dos outros. Pense num ambiente difícil. Você pensava o tempo inteiro que você poderia ser demitido por um ou pelo outro, você estava agradando a um ou a outro, e não dava para agradar os dois, porque queriam coisas diferentes. Ou quando nós vivemos situações em que o contexto é tão politizado, de grupinhos tão consolidados, de grupinhos contra grupinhos, e você não sabe se o terreno que você está pisando é sólido ou não, ou se você pode em algum momento cair numa artimanha de algum grupo e ser deslocado, e ser demitido por causa de algo que você fez e deveria fazer diferente, porque não agradava a fulano ou a ciclano. São situações inúmeras que nós podemos citar aqui, que angustiam o nosso coração, que às vezes podem roubar a nossa paz. Mas se nós tivermos Cristo em vista, se nós não deixarmos de mirar nas coisas do alto, onde Cristo vive, como Paulo sugere aos Colossenses no capítulo 3, nós nunca vamos perder o alvo do objetivo do nosso serviço. E aí não importa se é fulano, se é ciclano, nosso Senhor segundo a carne, porque nós sabemos quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Senhor no fim das contas. E nós então, com o coração grato ao sangue de Cristo que nós cantamos há pouco, que foi derramado no nosso lugar, nós com o coração grato em resposta a esse amor, nós servimos com toda a obediência, tendo Cristo como alvo das nossas vidas. Diz Paulo aos Efésios, a partir do verso 7, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Aqui Paulo, ele abrange a aplicação da sua palavra. Inicialmente ele falara aos servos, aos escravos, agora ele diz também, olha, quer seja servo ou livre, o que você faz, saiba, que por mais que você se doe, por mais que você se empenhe, talvez você não tenha do seu Senhor segundo a carne resposta a isso, talvez você não tenha reconhecimento, talvez você não tenha um salário justo, mas saiba de uma coisa, Paulo reforça isso como talvez o maior agente motivador do nosso serviço. Ele vai dizer que o Senhor está vendo a todas as coisas, Ele está vendo o nosso esforço, Ele está vendo o nosso trabalho, Ele está vendo o nosso bom testemunho, e Ele recompensará em tempo oportuno, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Se isso não transformar a nossa motivação na segunda-feira, não há nada mais que possa. O Senhor é o Senhor do nosso trabalho, é o Senhor das nossas vidas. Então Paulo tira a atenção dos servos e livres, e ele fala também aos senhores. E havia os senhores naquela igreja, e ele diz, senhores, de igual modo procedei para com eles. Ou seja, se os servos devem obediência à palavra, se os servos devem obediência a Cristo e fazer tudo com o coração do Senhor, com o amor do Senhor, também os senhores devem liderá-los em obediência à palavra, às Escrituras e ao comportamento de Cristo. Cristo é o modelo. Cristo é o modelo de servo, obediente até a morte de cruz, como Paulo ensina aos Filipenses, nos convocando a ter em nós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma motivação de Cristo. Mas ele também é um exemplo, é a régua de liderança, porque conduziu os seus, dando a vida pelos seus. Tamanho foi o amor de Deus. Nós tivemos a oportunidade de ler há pouco no grupo de estudo, que falando sobre esse amor de Cristo pela igreja, como Deus Pai, Ele redime uma igreja e entrega de presente a Cristo. E Cristo, tamanho é o seu amor pela igreja, Ele dá a vida por ela. Nós precisamos ser líderes assim. Quando nós temos nos dedicado aos nossos subordinados, aqueles que assim o têm,
O quanto nós temos nos dedicado às suas vidas, a sermos um reflexo de Cristo em suas vidas. O quanto eles podem olhar para nós e ver um modelo de liderança cristão e não segundo esse mundo. Como Paulo então vai dizer, e vós, senhores, de bom modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles quanto vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas, deixando as ameaças, deixando a grosseria, deixando a gritaria. Eu trabalhei numa empresa e eu tinha 19 anos na época, 18, 19 anos. Eu trabalhava na tesouraria de uma empresa grande, uma multinacional, trabalhando financeiro, e era um prédio, a empresa, e eu trabalhava no 9º andar. E a sala de TI, ela ficava, acho que no 6º andar, eram uns 3, 4 andares de distância. E aí o diretor da empresa uma vez teve um problema lá no sistema, e lá no 9º andar ele escutava os gritos dele: eita, fulano tá virado hoje, não tá bom não, melhor nem falar com ele. Gritarias, grosserias, palavras obscenas. Claro que hoje nós temos muito mais segurança jurídica para lidar com essas coisas do que se tinha antigamente. Mas nós, que somos líderes das nossas tarefas, nós somos convocados a ter Cristo como modelo. E nós não podemos esquecer, talvez sejamos em algum momento senhores segundo a carne de nossos liderados, mas nós temos ainda um Senhor no céu, que nos olha, que olha o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa obediência, da mesma maneira que olha dos servos, dos escravos, dos livres, porque não faz acepção, diferença de pessoas. Nós precisamos ter em mente de que mesmo as nossas atitudes, que os homens não veem, que os colegas da igreja não veem, Cristo vê. Cristo está atento. O sofrimento e a amargura da nossa condição circunstancial, momentânea, não podem dissipar a nossa visão de enxergar Cristo em todas as coisas e o agir de Deus e a mão de Deus sobre as nossas vidas, nos movendo de circunstância em circunstância para uma vida que lhe agrada, para nos colocar em obediência, para nos levar à oração, para nos conduzir a nos voltar a Deus. Quantas vezes nós somos levados a circunstâncias difíceis para aprendermos a voltar a Deus e descermos da altivez do nosso coração enganoso, que faz com que pensemos que conquistamos as coisas pela força do nosso braço. Nós somos levados a confiar em Deus. O apóstolo faz distinção entre servos cristãos ímpios e servos ímpios e servos cristãos, através da sua atitude. A atitude de um servo cristão, ela não pode ser insolente, ela não pode ser insubmissa, ela não pode ser arrogante, ela não pode ser iracunda. É preciso que haja mansidão em nossos corações, é preciso que haja sabedoria para lidar com as circunstâncias das nossas vidas. Paulo contrasta então a vontade e indignação reprimida que muitas vezes nós sentimos em condições adversas a uma vontade, a uma motivação que emana de Cristo. Em vez de nos queixarmos, de reclamarmos, de murmurarmos, de fazermos fofocas, intrigas, dissensões, nós fomos levados a nos mover pelo Espírito Santo do Senhor, a ter uma atitude cristã no nosso ambiente de trabalho, a ter uma atitude cristã em nossas relações profissionais. Não vale tudo para ganhar a venda, não vale tudo para fazer dinheiro, não vale tudo para ser promovido. Na verdade, vale muito pouco. Porque o que importa, em suma, é que nós busquemos e temamos ao Senhor, que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus, crendo que o Senhor proverá todas as coisas que nós precisamos. Essa é a verdade que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, verso 32, quando diz que Deus não nos negou o próprio Filho, antes por nós o entregou nele. Não nos dará Deus nele todas as coisas?
não suprirá as nossas necessidades, não está atento à nossa situação. Eu já orei muito a Deus, Deus me tira daqui, eu não estou aguentando mais. Está difícil lidar com fulano, está difícil lidar com esse plano. E Deus me ensinou a orar pelas minhas lideranças. E Deus me ensinou a ter misericórdia deles. E ainda assim, em meio a situações adversas, a estar com o coração grato. Porque de lá eu tirava sustento para minha família. E o Senhor me usava para ser diferente, ter um comportamento diferente de todas aquelas outras pessoas. Que o Senhor nos ensine em todo o tempo. É Deus quem determina e regula a sociedade. É Deus que determina e regula a minha vida e a sua vida. E nós precisamos aprender com isso. Nós temos senhores segundo a carne. E nós precisamos aprender a sermos servos fiéis, a sermos honestos no nosso trabalho. Não como quem serve de vista, como Paulo assim nos exorta, mas genuinamente de coração. Fazei o mesmo como senhores, servir de coração, da vossa parte, cumprir deveres para com ele. Nós temos deveres para com nossos liderados, e é isso que a Bíblia então nos sugere. Lá em Colossenses 4:1, Paulo então, eu queria convidar os a abrir suas Bíblias, lá em Colossenses capítulo 4, verso 1, Paulo faz uma exortação muito semelhante à igreja de Colossos. Colossenses capítulo 4, verso 1. Paulo desdobra então como deve ser esse tratamento dos senhores em relação aos seus servos. E ele vai dizer aqui: senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certo de que também vós tendes Senhor nos céus. Olha que exemplo de Paulo traz então aqui para respaldar a nossa conduta enquanto líder. Não pense que vocês são absolutos, porque mesmo que vocês estejam em posição de liderança, vocês também têm um Senhor nos céus, que é Senhor de vocês e é Senhor deles. E nisso nós sejamos então exaltados a enxergar o nosso trabalho, o nosso labor, como quem tem nas mãos uma bênção do Senhor. Homens que possam transmitir para seus filhos o valor do trabalho, o quanto importa que eles então possam ser provedores do seu lar, que eles possam trazer o sustento, cultivar e guardar a sua família, para que não haja necessidade nela, para que não sofram consequências do pesar da mão do Senhor sobre os preguiçosos. Diz o provérbio: vai ter com a formiga o preguiçoso. Nós precisamos aprender a deixar a preguiça. Nós precisamos aprender a deixar a reclamação, a murmuração e servir de bom grado, tendo no trabalho a visão bíblica e que é obra do Senhor para a vida do crente, que existia no paraíso. Mas no paraíso a gente vai ficar deitado numa rede e alguém abanando a gente ali quando a gente toma água de coco. Não, mentira. No paraíso de Deus o homem trabalhava, o homem tinha que dar nome aos animais, o homem tinha que guardar e proteger aquele lugar. E se houve um pecado primeiro ali, naquele ambiente de paraíso de Éden, foi de um homem que não guardou, que não protegeu aquele lugar e deixou que a serpente viesse e levasse o coração da sua esposa. Que responsabilidade nós temos como homens, porque Deus não baixou o seu padrão para essa geração. E nós então aprendamos a buscar no Senhor o que de fato nós precisamos compreender acerca da nossa missão e propósito, no lugar em que Deus nos coloca, para que vivamos vidas íntegras, para que sejamos profissionais íntegros, que vivem de acordo com aquilo que aprendem da palavra de Deus. E que em nosso trabalho nós sejamos sim sal e luz, que possamos fazer a diferença, que possamos viver de uma maneira que o Senhor seja glorificado naquilo que nós fazemos. Não vale tudo, mas vale uma obediência genuína, de coração grato a Deus, de honra a Deus no lugar onde está. Quem sabe, como disse Mordecai a Esther, não estáis no lugar em que fosse colocado para este dia. Deus nos mostre
este dia. E o propósito dele no local onde nós estamos, a honrar e glorificar o Senhor em tudo que nós fizermos. Nós possamos aprender a dar o nosso melhor, porque nós não servimos a homens, mas a Deus. Que Cristo esteja sempre diante dos nossos olhos, que seja o nosso alvo, que seja a nossa motivação, que tenhamos em nós o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo, não julgando por usurpação o que achamos que podemos merecer, mas servindo com temor e tremor, de coração genuíno e não de vista, para a glória do nome do Senhor. Convido o coral a dirigir em louvor e adoração.